Olá, olá, meu nome é Marielle, para quem ainda não me conhece, e hoje eu venho compartilhar aqui um trechinho da aula bônus que tem na formação avançada em arte negra o curso Circo Teatro Negro Benjamin de Oliveira. No vídeo anterior, eu compartilhei um pedacinho da aula com a análise da canção de Benjamin, o Caipira Mineiro. E para você que chegou agora, Benjamin é considerado o primeiro palhaço negro de reconhecimento no país, uma figura que construiu e apoiou na consolidação do gênero do circo-teatro, se enveredando também pelo cinema, pela indústria da música. E é uma criança que, com 12 anos, fugiu do circo e conseguiu conquistar sua liberdade por meio do fazer artístico e da lona. Uma pessoa preta com uma família artística e matripotente que tem muito a nos ensinar. E aí, eu vou compartilhar o que você vai ver em cada módulo do curso, de modo mais aprofundado, com trechos das apostilas, e depois eu vou trazer aqui o debate sobre a subjetividade, que é um tema que precisa ser muito mais falado e fofocado. E se você quiser baixar o plano de aula, essa apresentação vai estar na descrição aqui do vídeo do YouTube. E também reforço que a pré-venda desse curso vai ficar aberta até amanhã, dia 3/3. Então, na descrição do vídeo tem o formulário da pré-venda, onde eu quero ouvir de você também qual é o investimento que você pode fazer num curso com essa amplitude, para a gente conversar. Essa primeira turma vai ser a turma Esmeralda, então eu quero muito te ouvir para que a gente consiga democratizar, multiplicar o acesso sobre esse material. Depois da pré-venda, eu vou fazer o lançamento na Hotmart, dia 8 de março, Dia das Mulheres, em homenagem a nós que tanto batalhamos para nos posicionar e fazer o nosso trabalho, abrindo caminho e agradecendo as que vieram antes, preparando o terreno para as que virão depois. Inclusive, vou compartilhar aqui uma ilustração. Essa é uma outra surpresa que está para chegar, porque, para mim, o conhecimento está muito associado à prática e eu venho ilustrando histórias. É isso mesmo. Todo esse caminho de curso, de formação, vai possibilitar encontros mensais comigo e mentorias. Então, é um curso onde você vai existir e eu também, e a gente vai poder trocar. Vamos lá? Bora que bora. Vai ser bom. Então, qual é o módulo 1 do curso? Começamos com o movimento Sankofa, no contexto e consciência histórica, relembrando esse símbolo cunhado nas arquiteturas por pessoas africanas e afrodescendentes, conhecedoras da tecnologia, da mineração, e que nos faz voltar e entender o tempo em outras perspectivas, sem ser passado, presente e futuro. Então, na borboletagem, a gente acessou teóricas, canções de Benjamin, imagens de época, a nossa própria família, por meio da cosmosensação e das perguntas de como que era as músicas, os cheiros, as presenças no período em que Benjamin viveu. Mergulhamos na história cânone do circo e refletimos a importância de decolonizar, contracolonizar e entender que o circo também tem suas origens, suas raízes em culturas negras, ciganas, por meio de imagens que muitas vezes ficam escondidas nas reservas técnicas, nas delegacias, ou são apagadas, queimadas, mas existe caminho de reconstruir a história. E aí a gente observou quem eram e como eram esses picadeiros, esses teatros, como que os circos foram chegando no Brasil e na América Latina, a recepção nos jornais, os movimentos políticos que aconteceram, pessoas e movimentos negros, porque é importante trabalhar nessa lacuna, nesse fragmento do racismo que esconde ou coloca como revolta aquilo que é revolução. Analisamos quais eram as peças de circo-teatro no período e o que estava acontecendo na época.
a presença dos circos, as famílias. Na biografia de Benjamin, que é simbolizada com o símbolo adinkra Aya, a gente conversou sobre agência, subjetividade e legado. Acessamos imagens que algumas são conhecidas e observamos as histórias delas. A linhagem de Benjamin, a família artística e negra que ele construiu, junto com a sua companheira Victoria de Oliveira, a importância do matriarcado negro, dos ventres que o sustentaram, que co-criaram com Benjamin de Oliveira. Os documentários e as imagens de exposições também abriram perspectivas para a gente reconstruir cenários e também perguntar qual a história dessas pessoas, para além de duas linhas ou de uma abordagem mais superficial, como a gente pode ir lá e encontrar mais informações, seja de Benjamin, de Lampião, das mulheres, Maria Bonita, Vitória de Oliveira. Compreendemos de onde ele nasce, de onde ele surge, qual é esse território, quais as suas descendências, seus irmãos. Também analisamos a história de Benjamin, entendendo pelas lentes e sentimentos e sensações do Pacto da Branquitude. Identificamos algumas produções de Benjamin e com foco em 7 peças que estão comentadas e vão ficar aqui na plataforma, nos círculos de pesquisa com pessoas da palhaçaria negra, da pesquisa. A expansão de Benjamin para o cinema, suas articulações políticas, sociais, culturais, os circos por onde ele passou, como que foi a sua luta por uma pensão, a sua passagem, as redes, e aí expandindo o sentido de rede para além da família de sangue, as famílias estendidas, as redes feitas em vida, as redes ancestrais, espirituais, os territórios onde esse circo e Benjamin passaram e como eles estão hoje em dia, os elencos e artistas que trabalharam com ele, os destaques para pessoas negras da época do circo negro, um pouquinho da biografia de algumas pessoas, entendendo os empresários da época também e os territórios de sociabilidade. Um foco para as rodas, as giras, os terreiros, os sambas, entendendo que outros homens também vieram de ventres poderosíssimos, como Pixinguinha, João da Baiana, o Donga, que eram filhos das tias da Pequena África, tia Raimunda, tia Persiliana de Ançã, tia Amélia do Aragão. A todo momento, recorremos a referências bibliográficas e saudando a força das netas, a Mariana Gabriel, neta da Chamego, a Angélica Ferrares, neta da tia Carmen, Catulo da Paixão Cearense, mulheres presentes no circo, Vitória de Oliveira, Augusta Cardona, Efigênia de Oliveira. E agora, nesse módulo, eu escolhi o símbolo Aholden, que é o nós por nós. Tem uma música que diz, né, tudo que nós tem é nós. E é sobre isso. A gente também viu o mapeamento Riso Negro, esse convite para que você possa preencher essa pesquisa que faz parte do mestrado, onde a gente vai criar um mapa sobre quem somos nós, onde nós estamos. E eu venho escrevendo artigos na plataforma Cir Conteúdo, que também são dispositivos muito interessantes, com uma linguagem bem acessível, para a gente continuar a mergulhar nessa história, a criar perguntas, a fazer pontes e conexões. E aí eu quero também destacar algumas conquistas realizadas, principalmente por esse movimento,
onde eu, Antônia Vilarinho, Wildson França, o Circo Experimental Negro com Rob Ramay, o Chico da Catapum, Juliane Leles, a gente veio pautando passos que culminaram em Dia de Ançã, na ida para o Seminário Funarte, Acervo das Artes, levar o abaixo-assinado pela digitalização do Acervo Benjamin. A Fundação Palmares incluiu Benjamin de Oliveira na lista de personalidades negras notáveis. Incluiu o Circo Negro em um dos editais, em 2025. Juliane Leles, professora do Teatro Universitário da UFMG, trouxe como espetáculo de formatura uma das peças que nós revitalizamos, O Chico e o Diabo. Então, essa turma criou o espetáculo Sorrir é Poder. O Vinícius Queiroz, meu companheiro, a gente construiu o espetáculo Benjamin de Oliveira em Nós, onde eu fiz a pesquisa, com a direção de Rogério Gomes, a atuação de Marcos Carvalho, do Teatro Experimental Negro, o Led Marques, do Lamparina Cultural, Ponto de Cultura. Aqui nós também estamos no filme, né, da PUC Minas, O Sorriso de Benjamin. A série da Catapum, Caminhos Abertos, Benjamin de Oliveira. E entendendo também a quantidade de pessoas e forças que estão pelo país fazendo comicidade, palhaçaria negra, que é até o nome do livro lançado pela Catapum. Então, a gente teve o primeiro festival de circo negro do Brasil, que tem um canal no YouTube com várias conversas disponíveis, mobilização do professor também, Reginaldo Carvalho, da UFBA, a Cida Almeida, a Palhaça Quequé, Ana Luísa Bela Costa, a Cibele Mateus, as Marias da Terra, com a Tércia, lá do Piauí. Então, são muitas potências, são muitos processos, e o Benjamin ele fala sobre isso. Então, o convite agora vai ser para a gente dar um foco na subjetividade e construir possibilidades de fazer uma vivência com ela, seja uma oficina em sala de aula, uma oficina artística, como essa questão da subjetividade pode ser mobilizada na prática. O foco desse movimento aqui é entender como esse conteúdo pode ser mobilizado na minha prática, na sua prática. Simbora, então, mobilizar um conceito que é da psicologia social para conversar sobre arte e memória, com foco no circo negro por meio da trajetória de Benjamin de Oliveira. E o que é isso? Subjetividade. Pode ser uma palavra que você tenha escutado ou que você nunca ouviu. E se ouviu de maneira superficial, que às vezes tem palavras que vão ficando batidas, amor, perdão, gratidão. O que significa? Qual que é a importância dessa elaboração? Então, de acordo com Laís Gonçalves de Jesus, na pesquisa Racismo e Subjetividade, o desenlace social da subjetividade dos indivíduos negros, a subjetividade é um fator que vai caracterizar a singularidade humana e que possibilita as pessoas tornarem-se humanas. Parece assim, nossa, mas que óbvio, né? A gente é humano, nós nos tornamos humanos. Mas vamos ver que não é tão óbvio assim. É com a subjetividade que os indivíduos se expressam, se relacionam no seu mundo interno e externo, por meio dos sentimentos, do raciocínio, dos saberes, dos afetos e da consciência. Então, nós temos um dia de subjetividade, que é o dia da consciência negra, onde várias pessoas se expressam de formas diferentes, porque cabe lembrar que existe esse lugar do racismo de colocar todas as pessoas negras como sendo iguais, num pacote só. Então, o continente africano muitas vezes é visto até como um país. Pessoas negras que não têm nada a ver uma com a outra, alguém chega e fala, nossa, mas você é igual fulana. Peraí, deixa eu ver uma foto.
Enquanto que com pessoas brancas e territórios brancos, a gente sabe que França não é Inglaterra e que Inglaterra não é Portugal. Quando a gente volta para as pessoas mais velhas, as avós, tataravós, os terreiros, a gente tem uma sabedoria muito importante quando falam: olha, as suas digitais são únicas. A íris dos seus olhos é única. Isso é a tradução da subjetividade. Cada pessoa ela tem a sua luz. Ela irradia, ela vem com um propósito. Você tem uma história que é muito importante. Inclusive, se você quiser deixar comentários na plataforma sobre o que você gosta de fazer, o que atravessa a sua subjetividade. Quando a gente encontra esse destino, a vida ganha mais sentido. Às vezes uma sensação de tristeza, de estar fora da casinha, de não pertencer, de querer desistir, ela pode ser cuidada também, encontrando a sua subjetividade, que passa por um processo, muitas vezes, de fragmentação. A Sueli Virgínia dos Santos é uma terapeuta que esteve dentro da imersão do Circo Teatro Negro Benjamin de Oliveira como referência para mim, e foi quem me apresentou esse conceito na época que eu estava grávida e criei a rede Riso de Mãe, que é uma rede de acolhimento, onde nós desenvolvemos a websérie Mar na Barriga, com 13 episódios sobre a gravidez. E ali, gestante, o sentido de subjetividade foi muito importante para mim. Porque, às vezes, quando se está grávida, as pessoas vêm te falar experiências terríveis sobre parir, coisas que você nem precisava de escutar, ao invés de acolher para um outro lugar. O que essa pessoa precisa? Quais são as necessidades dela agora? Isso muda a forma de relacionar. A subjetividade muda a forma de relacionar. E a Sueli, ela desenvolveu esse mestrado na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Quilombos e Educação Escolar Quilombola. Estudo introdutório sobre subjetividade e atitudes reativas às afetações psíquicas causadas pelo escravismo e racismo no Brasil. E aí a Sueli vai colocar que um dos principais teóricos que sistematiza a subjetividade é o González Rey. Para o González Rey, a subjetividade é a categoria-chave para a compreensão do psiquismo. Aí vai falar assim, mas o que psiquismo tem a ver com arte, circo, memória e Benjamin? Para o González Rey, a subjetividade é um sistema complexo, capaz de expressar, através dos sentidos, a diversidade dos aspectos objetivos da vida. Misericórdia, que monte de palavra complicada. Mas é mais simples e próximo a nós do que a gente pode imaginar. Então, que a gente se permita acessar, por meio dessa teoria, que a subjetividade tem a ver com o processo de formação psíquica e ela considera a história, a cultura, como um movimento permanente de criar sentido e significado. A subjetividade ela vai apresentar a pessoa e a sua relação como coisas que não separam, como coisas que são juntas, unidas. E a Sueli ela vem colocando que uma das formas de destruir a subjetividade é criar imagens de inferioridade. Em prol do prevalecimento do racismo, diz a Sueli, os tempos do cativeiro são retratados por pinturas que mostram pessoas negras com punhos e tornozelos acorrentados, com as costas dilaceradas por sucessivos açoites, amontoados no chão de terra batida de senzalas, colocando abolicionistas e a princesa Isabel como redentores do povo negro. Então, é o que é trabalhado no módulo 1 da imersão Circo Teatro Negro Benjamin de Oliveira, como que é necessário reconstruir um panorama
de pessoas negras no século XIX e XX, antes disso, antes da colonização, porque a nossa história não se reduz ao período escravocrata. E, ao mesmo tempo, pegando o Pacto da Branquitude da Cida Bento, ela vai compartilhar uma situação onde o filho dela veio triste de uma aula de história, porque a professora tinha contado sobre a época, e é isso, como acontece no museu. As louças, os pianos, a política, a ciência, ela vem representada com pessoas brancas. E é retirado dessas pessoas que foram, na realidade, estupradoras, sequestradoras, assassinas, escravagistas. É retirado esse caráter que deveria envergonhar e que é um crime. Ao contrário, elas são chamadas de Senhor. Quando vem no imaginário e na psique a palavra Senhor, já ativa com quem está no céu. E aí é como bem foi colocada essa tecla. A imagem de inferioridade. O que faz no que foi cunhado como sul global é revolta. Revolta dos malês, revolta da chibata. E lá, onde foi cunhado o norte, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, inclusive, divide um marco mundial. Aquilo que aconteceu em um país, será que afetou mesmo até lá na Conchichina? Que imagem de superioridade é essa, onde o que acontece com uma pessoa e com um determinado território é espelho para o mundo inteiro? Dentro da imersão e estudando Benjamin de Oliveira, eu acessei histórias que eu nunca tinha visto na própria escola, como a Sueli retrata, a Cida Bento retrata no livro. Então, foi muito importante para mim encontrar essa pesquisa da Caroline Barroso Miranda, onde ela vai buscar imagens de época de pessoas negras no lugar de agência, de potência, de subjetividade. Então, veja só, essa imagem aqui de Carlos Julião, do século XVIII, é uma festa de reis, com rei e rainha negra. Dentro dessa folia que tem, inclusive, os palhaços da folia foram aqueles que fugiram do rei Herodes para não matar Jesus Cristo e se disfarçaram de palhaços. Olha só, a revolução aí, já na própria história do que é palhaço de folia de reis. E os circos, eles observavam bem onde tinha a festa do divino, onde tinha esse clamor público justamente para chegar e colocar a sua lona, porque existe esse diálogo constante. Vamos ouvir um pouquinho a Caroline falando aqui. É o que mais aparece em mulheres negras bem representadas, né? Mas antes de eu explicar um pouco como seria essa representação positiva dessas mulheres negras, eu vou explicar por que a representação da maioria dos casos, né? Então, assim, são 39 vezes que essas mulheres negras aparecem, mas apenas 8 dessas representações fogem desses estereótipos inferiorizantes. Que estereótipos inferiorizantes são esses, né? Como eu já expliquei, né, um pouquinho antes, esses estereótipos inferiorizantes são mulheres negras sempre em condição de trabalhadoras braçais, sempre trabalhando quando estão trabalhando com homens brancos, elas estão sempre servindo esses homens brancos. Tem uma imagem específica, que é a imagem que aparece em todos os livros didáticos de história que eu analisei, e nesse daí tem bastante destaque, que são pessoas negras, inclusive uma mulher e crianças negras, embaixo, né, nuas, e um casal, né, branco, um homem branco e uma mulher branca sentados à mesa jantando, comendo, enquanto essas pessoas negras estão ao redor, com estereótipos de pobreza, né, e também trabalhando para essas pessoas brancas. Tem uma outra imagem que também aparece bastante, que é a imagem do homem branco, né, guiando mulheres brancas, e no final guia mulheres negras, né, que estão carregando as coisas, né, para essa família branca, né? São duas imagens que aparecem em todos os livros didáticos, né? E
tem bastante destaque nesse livro didático que eu analisei. E aí, gente, essas são as imagens recorrentes, né? Que trabalham com esses estereótipos de pobreza, de inferiorização, de que mulheres negras sempre estão nessa condição de subserviência a pessoas brancas, sempre aparece em condição de escravidão, quando não é de escravidão, é de pobreza. Então, são imagens fixas, né? A Patrícia Ricord trabalha com várias categorias de imagens de controle, e a imagem que eu mais encontrei foi a imagem de Mami, que é essa trabalhadora braçal subserviente. Então, essa é a regra dentro da representação dessas mulheres negras nesse livro didático. Mas a gente tem exceções, né? Como eu falei para vocês, esse foi o livro didático que mais teve exceção, por isso eu escolhi ele. As exceções, gente, elas são, das 39, elas são apenas 8, tá? Elas são 8 exceções, e elas são boas, né, para se trabalhar, né? E elas são exceções que eu não vou colocar todas as 8 aqui, eu acho que não vai dar na comunicação, mas eu escolhi para colocar, para representar aqui para vocês as simbologias, né, da festividade de Reis, né, que é uma festividade que envolve uma mistura do catolicismo popular com características das religiões de matriz africana no Brasil. Então, para as pessoas negras, essa folia de reis ela ganhou uma conotação de valorização da sua cultura, né, num processo de hibridismo religioso entre a imposição, né, do branco, que é esse catolicismo popular, com características, né, com valorização da sua tradição, né, das tradições das religiões de matriz africana. Por si só, né, isso já é uma qualidade positiva, né, de representar a folia de reis, as mulheres negras, né, estarem representadas festejando a folia de reis. Mas, para além disso, essas mulheres negras, quando aparecem nessas imagens que estão aparecendo aí na tela, da folia de reis, elas estão em trajes muito bonitos, né? Elas não estão descalças, né? Só alguns outros personagens. E elas estão festejando, elas estão felizes. Elas estão enquanto protagonistas, elas não estão servindo ninguém. Elas estão lá exercendo a sua vida, né? A sua subjetividade. Nessas imagens, né, que eu coloquei para vocês, para além disso, tem a imagem de uma outra que não está na comunicação, que é o retrato de... é assim que está descrito no livro didático, né? O retrato de uma baiana no século XVIII, tá? E aí, esse retrato dessa baiana no século XVIII, essa baiana ela não está representada como uma escravizada, né? É uma mulher negra, provavelmente de pele retinta, e ela tá cheia de joias. Ela tá com um penteado, né? Ela tá de luva, então ela não tá representando pobreza, subserviência. Então, vale muito a pena acessar esse vídeo, essa pesquisa que está disponível na internet, é uma pesquisa pública feita por uma universidade pública. E voltando aqui para a Sueli, essa inferiorização, ela tem uma estratégia, que é fragmentar as subjetividades. A Carol fala da questão da subjetividade ali no vídeo. Entre várias iniciativas de opressão, diz a Sueli, os colonizadores usaram até armamento de guerra, porque as armas de fogo ainda não eram conhecidas pela maioria dos povos africanos e, portanto, causavam um grande medo. Mas, como isso não foi suficiente, eles adotaram diversificadas estratégias para fragmentar o quê? As subjetividades, na tentativa de desumanizar pessoas negras. Foram utilizadas técnicas de humilhação, de desqualificação dos africanos e das suas culturas em larga escala, ao ponto de permitirem que colonizadores tratassem negros como coisas, tanto social quanto juridicamente. Desse modo, o estabelecimento do processo de coisificação foi o que viabilizou e sustentou a escravização dos negros e, por conseguinte, levou muitos deles ao adoecimento psicológico, físico e à morte precoce. No trabalho escravo, a vida dos africanos era reduzida à média de 7 a 10 anos. Então, quando nós pegamos um palhaço como Benjamin, que estava ali aos seus 74 anos fazendo circo e que fugiu da escravidão, e sua mãe no jornal é retratada com 119 anos, é uma informação riquíssima para dar holofote. Quando não havia morte física, era a morte cultural que espreitava. O banzo, a saudade da África. Houve pessoas negras que suicidaram comendo terra, se enforcando, envenenando com ervas e potagens. Houve os que caíram no estupor melancólico, no mar.
nessa travessia do Atlântico. Houve quem definhou recusando comida, se é que poderia ser chamado de comida. Então, dessa forma, a colonização e o seu regime se traduziram em um dramático processo de assujeitamento, que enalteceu os interesses de quem? Dos colonizadores. E mais, essas somatizações de geração em geração, muitas vezes continuam em descendentes de pessoas negras, sejam elas indígenas, sejam elas africanas. Por meio da anemia falciforme, da trombose, de comer muita farinha de manhã, de uma alimentação onde houve a proibição das ervas e o próprio governo julgou o álcool, criando várias adicções e vícios. A expulsão dos territórios, o confinamento de pessoas em lugares extremamente distantes, numa jornada que hoje é uma jornada que não é dita escrava, mas de trabalhar 8 horas por dia, ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar para casa. E isso gera um ato de quê? De humilhação. Por isso, nos tempos da escravidão, o ato de humilhar se estabeleceu firmemente a partir do processo de coisificação do povo negro. E como se fosse uma lei, essas pessoas foram tratadas como mercadorias. Na atualidade, o ato de humilhar a outra pessoa aparece nos fatores que levam a maioria para o subemprego, analfabetismo, periferias, miséria. Mas, igualmente, esse ato também se configura na exclusão social, que faz com que grande parte das pessoas sejam mantidas na condição de analfabeta, pobre ou miserável. Está aí a classificação de terceiro mundo. Uma categoria que eu não aceito é pobreza. Tem uma injustiça financeira ali. A pessoa pode ser pobre financeiramente, mas essa não é a origem dela. Porque se a gente vai, por exemplo, quem era a tataravó de Benjamin de Oliveira? A origem não é a escassez. Assim, ao mesmo tempo em que essa repetição naturaliza e perpetua a prática do ato de humilhar a outra pessoa, as instâncias sociais, ela se inscreve como uma constante dúvida que gera insegurança, perturbação, angústia constante no psiquismo da pessoa humilhada. E aí, para mim, essa é uma das partes mais importantes que eu quero muito que a gente preste atenção. De fato, a angústia causada pela humilhação vem de mensagens intrigantes, ambíguas e capciosas. Mensagens incompletas, carregadas de ironia, que são lançadas por quem pratica o ato de humilhar. E aprisiona a pessoa humilhada em uma busca de respostas. Meu Deus, o que eu estou sentindo? Por que aquela pessoa agiu daquele jeito? O que eu fiz? Será que eu não sou capaz de compreender nada? Será que eu sou louca? Louco? Por que me dizem essas coisas? Por que a minha entrada aqui é negada ou porque eu não consigo entrar nesse espaço? Por que a minha presença é tratada dessa forma? E, de um modo geral, essas angústias e questionamentos surgem na medida em que um tratamento desigual e humilhante se impõe nas relações interpessoais e se instauram na produção de subjetividades daquelas pessoas que passaram por humilhação social. E essa é uma elaboração presente na pesquisa de Sueli, com referência ao teórico Gonçalves Filho. A Sueli também retrata que, quando ela tentou colocar a subjetividade como categoria interpretativa no mestrado dela, houve muita rejeição. Então, ela diz na pesquisa que, desde antes da inserção no curso do mestrado e do escolho do método da pesquisa considerando a subjetividade, era comum ela ouvir: não, mas aí você vai... Subjetividade não tem fundamento, não se pode analisar as questões de subjetividade, não tem consistência teórica, é algo muito escorregadio. Por que você não usa a palavra identidade? Identidade também fala de subjetividade, então você pode investigar a questão quilombola por meio da categoria identidade. Mas ela manteve o desejo de trabalhar a subjetividade. Por quê? Porque é um conceito extremamente poderoso.
A Sueli coloca: percebe-se que as lutas, sobretudo as que resultaram no aquilombamento, não terminam no sentido político. O aquilombamento, a sabedoria de pessoas negras, vai além da questão política. Atinge a psique. Ou seja, são movimentos subjetivos. E para mim vem muito forte esse lugar, que duas pessoas com a mesma identidade não vivem o mundo do mesmo modo. Então a gente pode ter aqui a identidade, por exemplo, de ser mulher negra, de ser brasileiro, entre aspas. Mas essa identidade, ela é um caminho para uma expansão e um pertencimento. Só que ela é um dos traços. Existem mais camadas, mais complexidade nessa questão da subjetividade. A subjetividade, ela humaniza, ou melhor dizendo, deixa de objetificar. Então, se durante séculos pessoas negras eram consideradas mercadorias, sequestradas, não podiam ter direito a formar uma família, porque já arrancava e já vendia a criança. Tinha leite, era para amamentar a escravagista, o filho daquela pessoa que torturava, batia, chicoteava. Então, deixar de ser coisa para ser pessoa é uma luta ainda presente. Deixar de ser número, de ser estatística. E, para mim, a subjetividade tem tudo a ver com a encruzilhada. Porque a subjetividade não é algo apenas interno da pessoa. Ela é, ao mesmo tempo, social e individual. Porque a pessoa, o ser, produz subjetividade e, ao mesmo tempo, é produzida por ela. Então, ela retira dessa armadilha da generalização. E, muitas vezes, eu gosto de falar, inclusive, do ser, porque a palavra ser humano, para mim, ela ainda gera uma questão de superioridade. Como se o ser humano estivesse acima de todos os entes viventes da Terra. Como se ser humano, ser homem, nessa generalização que até exclui a mulher, fosse aquela figura racional, inteligente, que sabe fazer as coisas, que pensa, que tem sentimento. Quando, na verdade, as plantas, tudo que vive, também tem a sua subjetividade. E o que a subjetividade tem a ver com a arte? Entendendo a subjetividade como encruzilhada, como movimento, como algo que traz a contradição e mobiliza a criação. Uma pessoa, quando pinta, ela expressa a sua subjetividade. Quando escreve uma obra, como Benjamin, ela coloca ali a sua subjetividade e abre espaço para o sentir, o que a nigeriana Oyeronke Oyeomi chama de cosmosensação, para tentar tirar um pouco essa palavra de cosmovisão, fixada no olhar. Subjetividade e palhaçaria, o que tem a ver? A palhaça, por exemplo, ela não fica representando. Quando fala assim, cadê o seu estado de palhaça? Seu estado de palhaço. É a ativação viva dos estados subjetivos. Então, é deixar ser afetado e se afetar. É sentir o que está acontecendo ali e dialogar, expressar essa vulnerabilidade para poder se abrir. Quando eu acesso a subjetividade com Benjamin de Oliveira, eu busco uma história para além dos rótulos, para além dos marcos, nasceu tal data, morreu tal data, fez isso, não fez aquilo. A subjetividade ela está dentro da pesquisa, porque ela também considera essa pessoa que interpreta, analisa e escreve. E ela vai para dentro do museu, porque o meu mestrado é uma exposição sobre Benjamin de Oliveira. Então, eu começo a história dele pelo grande matriarcado negro. E você, o seu modo de sentir a vida, se torna uma força criadora para fazer arte?
Como você se afeta com as pessoas e com os trabalhos que te inspiram? Essa é uma pergunta para que a gente possa refletir e ir para um passo seguinte, que é uma proposta prática de trabalhar a subjetividade. Que esse conteúdo possa te abrir horizontes, te permitir aprendizados e trocas. Vamos, então, aqui para a proposição de uma dinâmica, de uma vivência, considerando a subjetividade. Você pode adaptar essa proposta para diferentes locais, pessoas, espaços, situações. Ela vai estar aqui na plataforma, onde também estão as referências, o link para acessar textos e pesquisas sobre subjetividade. E aqui o foco é subjetividade, palhaçaria, museu e memória. Para a gente entrelaçar história, afeto, criação, identidade através da arte. Nessa encruzilhada. Então, o tema central é a subjetividade. A duração indicada é de 2 horas a 3 horas de experiência imersiva. E o público pode ser amplo. Pode ser com jovens, adultos, artistas, estudantes. E aí, o que acontece? Inclusive, tem um artigo que eu escrevi no Circo Conteúdo, na plataforma de pesquisa e memória do Circo, onde muitas vezes, quando eu vou para a escola, eu tive a oportunidade e tenho desenvolvido oficinas sobre Benjamin com educação de jovens e adultos, na escola integrada, na escola básica. E já na época em que eu trabalhava com mediação de leitura na biblioteca, muitas vezes, na hora de abrir um livro com uma pessoa negra, vem logo aquelas subjetividades mesmo, né? Ah lá, Zé, parece seu tio. Ai, quem faz teatro é maricota, né? É gay. Nó, que cara feio. Parece esse... Aí já aponta para uma criança da sala, é aquele furor, né? Então, como acessar isso e trabalhar o que está sendo expresso ali? Muitas vezes porque vem de uma subjetividade fragmentada. Então, é um plano aqui que homenageia o Benjamin de Oliveira, dialoga com as pensadoras, Sueli Virgínia dos Santos, a Carolina Amanda Lopes Borges, da Unidas Pretas, Alice Walker. É preciso criar um percurso de aprendizagem sensível que permita compreender, ressignificar a subjetividade. E é necessário uma abordagem pedagógica para ir de passo em passo, criando estratégias de como mobilizar esse conteúdo e uma metodologia sensível. Porque muitas vezes, quando a gente vai trabalhar a memória, grande parte das pessoas não conheceu sua bisavó, seu bisavô, sua avó, seu avô. E muitas pessoas não vão querer fazer o exercício no dia, não vão querer fazer a proposta. Então, é preciso sentir, entender, readequar. Então, os objetivos específicos é a gente expandir o conceito, que às vezes subjetividade pode ser uma palavra que até a pessoa conhece, mas esse aprofundamento, como nós fizemos, ele é necessário. Conectar a história oficial, conteudista, com a vida da pessoa. Reconhecer as potências que ali estão. Olha, o que você diz importa, eu gostei do que você fez. Estimular a autoescuta, as perguntas, investigar que emoções que vêm, ressignificar os espaços, porque muitas vezes a própria disposição dos espaços já é para fragmentar subjetividades. Então, uma fileira onde você só vê a cabeça da outra pessoa é diferente de uma roda, onde a gente consegue, todo mundo estar ali em conexão, sendo um, essa simbologia do círculo. E trabalhar esses conceitos de subjetividade, de memória, de agência. A agência ela é diferente do protagonismo, porque muitas vezes, como diz a Carolina e a Amanda, uma pessoa ela pode ser protagonista de uma novela, por exemplo, de um filme, mas ela está sendo dirigida por um diretor que não deixa ela mudar, ela se expressar, ela tem que seguir o script. E a agência é você tomar posse da sua assinatura, da sua autenticidade, da sua autoria.
a identidade, que ela é importante, porém diferente da subjetividade, a ancestralidade, a palhaçaria, que muitas vezes é colocada só para fazer a pessoa rir. Então, um museu, uma exposição, até mesmo nos murais da escola, ela precisa gerar subjetividade, tocar nas emoções. Então, como pode ser o primeiro momento desse processo, dessa dinâmica? Apresentar, compartilhar o conceito de subjetividade e ter os acordos com a turma. Valorizar a autonomia, ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. Muitas vezes a gente tem um movimento forçado de eu quero ter números no meu projeto. Então, vai a turma toda lá, tem que fazer, ttt. O silêncio, permitir espaços de silêncio. O cuidado mútuo. E aí os materiais para desenvolver esse primeiro momento, de compartilhar a subjetividade, fazer os exercícios, eles podem ser adaptados. É muito legal se puder ter materiais para desenhar, para pintar, um espaço livre, um espaço também para contemplar o que foi feito. E aí, apresentada a partilha sobre a subjetividade, é possível de ser feito um mosaico do tempo, da memória, das imagens de potência. Então, se, por exemplo, o nosso foco é trabalhar o Circo Negro, Benjamin de Oliveira, quem mais nasceu entre 1870 e 1954? Uma pessoa que você admira, seja da política, da literatura, da arte, da música, whatever. Ou alguém da sua família. Quem era sua avó, seu bisavô, o que ele fazia? Então, o primeiro processo é um processo de pesquisa. E hoje a internet, o celular ajuda muito. Levantar o nome, o período, o que essa pessoa fazia, as imagens, quais as imagens da época. E aí, por exemplo, tem a pesquisa da Carolina Miranda. E lá nesses livros didáticos que ela considerou que aplicam a Lei 10.639 e trazem a presença de pessoas negras no lugar de agência. E aí, socializar essa pesquisa. Isso pode ser feito de modo rápido, então ali uma partilha, pesquisar, olhar na internet, ou pode ser planejado também fora dessa sugestão de 3 horas, porque isso pode ser um dia de pesquisa e voltar no próximo encontro, ou uma semana de pesquisa, vai muito depender da abertura e do formato. O terceiro momento pode ser um autorretrato. Qual é a minha subjetividade? E aí não precisa ser da vida inteira, se a pessoa não quiser. Como é que eu estou me sentindo hoje? Será que eu tenho um espelho aqui próximo a mim, ou a câmera do celular? Que partes do meu corpo eu toco quando eu falo, quando eu escuto esse tema? Será que eu cocei muito a cabeça? A orelha? A perna ficou cruzada? O braço? Que emoções me atravessaram? Ou que emoções mais atravessam na minha vida, que sempre são recorrentes? Então, dá para fazer esse autorretrato da sua própria subjetividade. E aí, no terceiro momento, criar uma cena com essa pessoa histórica, que pode ser familiar sanguínea, ou dos seus afetos, das suas admirações. E aí, gerar emoções, diálogos, liberdade criativa. Então, como que seria uma cena minha com o Benjamin de Oliveira? Ou uma carta para ele? Né? No documentário da Catapum, eles finalizam a entrevista com a gente pedindo para mandar uma mensagem para Benjamin. E aí, essa expansão, né? Esse fechamento, no momento de colher o que foi construído, pode ser essa roda de sentidos. O que você percebeu sobre a sua subjetividade? Será que às vezes eu sinto essa angústia, processos que são de humilhação, como eu posso vencer isso? O que mudou na minha forma de pensar, a minha identidade, a minha memória? Como foi criar sem obrigação, sem ter que explicar tudo? O que muda quando nós nos vemos e vemos os nossos lugares por meio de uma perspectiva de potência?
E aí algo que eu gosto muito é criar um caderno de subjetividade, que a Rainha do Congado, a Belinha, me trouxe, que é o caderno de Mandinga, onde eu posso escrever meus pensamentos, minhas poesias, meus processos de pesquisa, de ideias. Porque registrar, mais do que registrar, hoje em dia nós fazemos muito registro e pouca memória. Então, às vezes, o celular está cheio de foto e quando o celular enche, apaga aquelas fotos e se perde o registro. Mas cadê a memória? Então, essa possibilidade de construir memória e de reconstituir, de relembrar a própria subjetividade, que é muito importante, que é muito potente. Então, essa proposta de ativação de um conteúdo teórico, ela permite, inclusive, ter esse encantamento pela teoria, por algo que parece duro, parece distante do tempo, e essa necessidade de nutrir a subjetividade por meio da expressão artística, por meio da escuta sensível, que você possa me contar também. Se você fez com você mesma, com você mesmo, ou em coletivo, que ideias que vieram, porque a criação ela é em movimento. Daqui pode vir outras e outras e outras e outras informações. E é sobre isso. Agradeço pela presença e pela escuta. Você viu um exemplo da aula bônus e nós teremos 12 aulas ao longo do curso, para além dos 5 módulos. Cada aula vai ter a duração média entre 1 hora e meia. Eu vou compartilhar o PDF da apresentação e o plano de aula, o plano de oficina com você. A primeira é subjetividade, que a gente viu agora. A segunda vai ser sobre beijo e chamego, afeto no circo negro. A terceira aula vai ser sobre raízes da gargalhada, as raízes do nosso riso. A quarta aula vai ser sobre agência. A quinta aula sobre matripotência. São destaques que eu faço para a gente poder mergulhar em categorias interpretativas, em conceito. A sexta aula é sobre legados. A sétima aula sobre aquilombamentos. Qual a relação que eu faço entre circo e quilombo, por exemplo. A oitava aula é sobre mandinga, a nona aula sobre memória, onde tem um acervo que eu sistematizei lá no SEDOC, criando uma planilha de metadados, né, uma base para resumir o que tem em cada reportagem, em cada fotografia. A 10ª aula é sobre dramaturgias, a 11ª é sobre imaginação radical negra e a 12ª é sobre cocriação, puxando o gancho para a gente poder sempre estar aí pensando em projetos, em coisas para a gente poder realizar.